Curso de Tecnologia Assistiva para Educandos com Deficiência Visual. Esse é o módulo 5, semana 2. Eu sou José Antônio dos Santos Borges e esse módulo foi criado em conjunto com o professor Pedro Paixão Borges. Nós estamos vivendo um momento em que a pessoa cega tem uma quantidade imensa de facilidades à sua disposição através do uso da computação. Infelizmente, esse acesso não é universal. Muito pouco foi oferecido para leitura e escrita de textos matemáticos acessíveis para pessoas com deficiência visual. Mas esse cenário está devagarzinho mudando com a introdução de diversas facilidades. Em particular no Brasil, estamos observando a adoção do ASCII-MAT, que é uma forma de escrita matemática simplificada, como sendo a língua franca, ou seja, a língua que está sendo disseminada como padrão por todas as pessoas com deficiência visual que têm acesso aqui à região do Rio de Janeiro e através do sistema DOSVox. Estamos observando também a adaptação do sistema Edvox para que ele incorpore facilidades de edição da área de matemática e além de outros programas que estão sendo adaptados para que essa forma de escrita matemática seja bem aceita e tornada acessível para todas as pessoas com compatibilidade entre pessoas que enxergam e pessoas que não enxergam. E diversos utilitários que estão sendo criados, que estão aparecendo para atender a questões de acessibilização da matemática. Deixa eu contar um pouquinho sobre como é que é feito para as pessoas que enxergam a escrita de matemática com o computador. 90% das pessoas que escrevem matemática no computador fazem uso de um sistema que é chamado de LaTeX. Esse X final é o Ki grego, né? Então LaTeX seria a forma correta de se pronunciar. Aqui tem um exemplo de uma expressão matemática complexa, né? E quando você pega uma pessoa com deficiência visual para ler essa expressão, ela vai ter uma dificuldade enorme, seja lá qual for a forma de escrita, em braille ou em LaTeX. Aqui um exemplo embaixo, é quase impossível entender uma expressão como essa que está colocada aqui no sintetizador de voz. Por exemplo, contra barra, abre colchete, contra barra left, abre parênteses, 5A mais A. Bom, é impossível entender. Então, essa forma de escrita LaTeX, ela até pode ser escrita com alguma dificuldade por uma pessoa com deficiência visual, mas a questão da leitura é muito difícil. Para resolver os problemas de escrita matemática, foi criado uma forma, digamos assim, simplificada do LaTeX, que foi chamada de ASCII-MAT. É uma linguagem de marcação que torna a escrita de matemática muito mais simples do que o sistema LaTeX. E o ASCII-MAT é uma versão muito simplificada do LaTeX que pode ser utilizada no Edvox e outros sistemas, em outros editores. Por exemplo, o editor Intermat, o Word ou outros. Né? Na verdade, alguns editores como Edvox e Intermat tornam esse uso mais simplificado e mais adequado. Essa forma de escrita chamada ASCII-MAT é bem simples. Você escreve de forma muito parecida com a escrita que os programadores de computador utilizam. Né? Por exemplo, os sinais aritméticos. O mais, o menos é o tracinho, o asterisco é o sinal de multiplicação, a barra o sinal de divisão ou um sinal especial que é o tracinho 2 pontos, que é o sinal de divisão, equivalente ao tracinho com um ponto em cima e um ponto embaixo. Né? Quando se deseja fazer elevação à potência, você usa um circunflexo. Quando você quer fazer alguma coisa, uma letra rebaixada, por exemplo, um subíndice, você utiliza o sublinhado. E raiz quadrada, você coloca SQRT e o uso de parênteses para envolver expressões. Vou dar uns exemplos aqui. Vamos botar essa expressão matemática. Delta igual a
b ao quadrado menos 4ac. Então aqui à direita a forma descrita em matemática. Delta, repare que eu estou utilizando o D maiúsculo, que significa que é um delta grande, tá? Um delta grego grande, né? em tamanho maiúsculo, né? Igual a B, o chapeuzinho 2 significa elevado ao quadrado, menos 4ac. Então é muito fácil de você ler esse texto. Aqui uma outra fórmula, x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então você escreve x igual a, abre parênteses para indicar que tem um conjunto de informações em cima, e um outro abre parênteses para indicar que tem outras informações embaixo e uma barra para separar. Então x igual a, abre parênteses, repare que esse abre parênteses não existe na forma original, ele é utilizado apenas como sendo um parênteses auxiliar para indicar que aquele conjunto de informações vai ser colocado em conjunto, uma expressão colocada em cima da fração. E o 2a entre parênteses também para indicar que fica uma expressão colocada embaixo da fração. Então, x igual a, abre parênteses, menos b mais menos SQRT, abre parênteses, delta, com letra maiúscula no delta, porque é um delta grego maiúsculo, né? Fecha, fecha, barra, abre parênteses, 2a, fecha parênteses. Aqui embaixo uma outra forma mais complicada, a fórmula de Bhaskara, completa, menos b mais ou menos raiz quadrada de b2 menos 4ac sobre 2a, em que a gente colocou parênteses para indicar o que está dentro da raiz, ou o que está do lado esquerdo e do lado direito, entre parênteses, para indicar que são as posições superior e inferior, o denominador e o numerador da fração. Esse tipo de escrita pode ser utilizado em várias situações. Aqui nós temos o editor chamado Intermat. É um editor que é especializado em aceitar essa forma de escrita e produzir um texto impresso com a cara de matemática, como se fosse escrito numa gráfica, né? Então aqui, asterisco, teste de matemática, indicando, esse asterisco indica que é um negrito, uma letra um pouco em destaque, né? Depois, esse é um texto matemático, depois a expressão A igual a B dividido por 3, em que o dividido é colocado como tracinho 2 pontos, e assim por diante, várias expressões, sendo que todas essas expressões matemáticas são precedidas e sucedidas pelo sinal de crase, né? Esse sinal de crase indica para o editor que aquilo ali não é um texto comum, é um texto matemático que vai precisar ser, na hora de ser impresso, modificado para atender às características gerais da matemática. Então esse é o Intermat, é um pequeno editor de texto gratuito que permite a digitação, visualização e impressão, incluindo a leitura dos textos em português. O que eu quero dizer com leitura dos textos em português? Se nós temos uma expressão como essa aqui, crase A igual a B, hífen, 2 pontos, 3, isso não é uma leitura matemática. A leitura matemática é A igual a B dividido por 3. Isso seria uma leitura matemática. Então, esse programa Intermat, ele faz uso de um sistema chamado Sonoramat, que é um sistema que permite a leitura dos textos em português das fórmulas que são escritas nesse editor. Esse Intermat, então, é um sistema que faz uso do Sonoramat, é um sistema para cegos e videntes, e tem aqui o site de download para fazer a instalação dele, é muito simples de ser utilizado. Bom, Sonoramat. O Sonoramat, então, é esse sistema de leitura de textos matemáticos para a língua portuguesa, que pode ser acoplado ao editor de textos Edivox e ao utilitário Intermat. Pode ser acoplado a outros sistemas também, mas esses são os mais importantes. O utilitário que implementa
esse sistema é chamado SM Server, ou seja, um servidor do Sonora Mate, SM Server, né? Você pode baixar, deve colocar esse arquivo gerado SM Server numa pasta chamada C2.RaizInvox para ele poder ser utilizado com o DOSVox. Alguns detalhes. A gente sabe que alguns antivírus reclamam quando esse arquivo é instalado. Não precisa ter medo, pode aceitar o download e instalar normalmente para que você possa então ter a leitura de textos matemáticos realizada sem problemas. Uma vez que você instale o Sonora Mate, como é que você faz para editar textos no Edivox? Bom, primeiramente você vai executar o programa SM Server, né? Depois vai entrar no Edivox, vai conectar o Edivox ao SM Server apertando Alt H e toda a expressão entre crases será lida pelo sistema Sonora Mate. Eu vou dar um exemplo aqui agora. Sistema DOSVox, versão 6.1. Instituto Tércio Pacite, CRTA, NCE UFRJ. Boa noite. DOSVox, o que você deseja? Então, a primeira coisa para fazer edição de matemática é ativar no DOSVox o sistema Sonora Mate. Então, P. Teclecomando. Raiz. W-I-N-V-O-X. Raiz. S-M-S-E-R-V-E-R. Então, o sistema SM Server. DOSVox, o que você deseja? Vamos agora, então, chamar o editor Edivox. Edivox. Qual o nome do arquivo? Chamar aqui teste matemática. T-E-S-T-E-M-A-T-E-M-A-T. Arquivo novo. Numlock ligado. Todas as expressões matemáticas vão ser colocadas entre crases. Vamos colocar assim. Este S-E. É agudo. U-M-T-E-S-E. Ponto. Isso aqui é uma frase comum. Início do texto. Este é um teste. Para você rodar o Sonora Mate, você deve estar utilizando um sistema de síntese de voz SAP5 de boa qualidade para que a qualidade sonora seja a melhor possível. Agora vamos escrever uma expressão de matemática. A gente coloca aqui a crase. Aí a gente coloca então A, hífen, 2. Crase. Se a gente for ler esse texto simplesmente, Fim do texto. A2. ele vai ler A2, né? Que seria uma leitura convencional. Para a gente ler como matemática, nós temos que ativar dentro do Edivox o sistema SM Server. Isso é feito teclando Alt H. Sonora Mate ativado. Ele fala Sonora Mate ativado. Tá? Se a gente for ler esse texto agora, Fim do texto. A-2. vamos criar agora uma outra expressão. Crase. S-Q-R-T. Abre parênteses. 2. Fecha parênteses. Crase. Fim do texto. Raiz quadrada de 2. Uma outra expressão. Crase. X igual. Hífen. G. Del. Hífen. Abre parênteses. Hífen. B. Mais. Hífen. S. Q. R. T. Abre parênteses. D. E. L. T. A. Fecha parênteses. Fecha parênteses. Barra. Abre parênteses. 2. A. Fecha parênteses. Crase. Fim do texto. X igual a, abre parêntese, menos B, mais ou menos raiz quadrada de, delta, fecha, dividido por, abre parêntese 2A, fecha. Então é isso. Eu sou José Antônio dos Santos Borges e junto com a professora Angélica Fonseca da Silva Dias, coordenamos esse curso para você. Essa é uma coordenação técnica do professor Júlio Tadeu Carvalho de Silveira e da professora Silvia Martins Mendonça. Essa é uma realização do Instituto Tércio Pacite da Universidade Federal do Rio de Janeiro e que, junto com o Ministério da Educação do Brasil,
realizamos esse curso para você.